Olá, pessoal! Estamos começando mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Eu sou a Kátia Limberger, estrategista de marketing e fundadora da Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais espaço e cada vez mais rápido nas empresas: IA e automação. Todo mundo quer usar, todo mundo quer saber mais. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso, não sabem se faz diferença ou não. Então, hoje a gente vai conversar sobre IA e automação no marketing, vantagem competitiva ou novo básico. Eu trouxe um convidado muito especial para falar aqui com a gente, e especialista nesse assunto, mas antes eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros. A Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia, que apoia negócios e profissionais em posicionamento e direcionamento de marketing, e a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de carreiras e negócios. Vamos ao nosso convidado? Hoje eu vou conversar com o Rafael Martins, que é CEO e cofundador do Share, uma das principais empresas de educação corporativa do país para comunicação, marketing e IA. Colunista de inovação e tecnologia na Zero Hora, curador de diversos grandes eventos do país, professor convidado nas faculdades ESPM, Mackenzie, Unicelb, Coimbra, em Portugal, e mentor da FGV Ventures. Rafa, seja muito bem-vindo ao Marca Texto, é um prazer te receber aqui. E eu queria já começar te ouvindo. A McKinsey mostrou que no State of AI 2025 que os maiores ganhos de receita com IA aparecem justamente em marketing e vendas. Na tua visão, a IA e a automação, elas ainda são vantagens competitivas no marketing ou elas já começaram a virar um novo básico? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer também, parabéns pelo programa, né? Muito legal, a gente sabe como é trabalhoso, né? Fazer um programa assim, então... muita gente aqui também que está aqui nos bastidores ajudando, então obrigado galera toda aí. Bom, acho que esse é um tema e é uma pergunta que tem muitas respostas, né? Eu acho que vai desde uma questão de cultura empresarial, que o marketing normalmente é visto como custo, não como investimento, né? Então acho que se a gente pegar essa linha de raciocínio, o marketing sempre tem que fazer muito com pouco, né? E cada vez mais com menos, né? E eu acho que a IA acaba ajudando nessa linha, né? Então, assim, se a minha verba desse ano é menor e eu tenho que entregar mais coisas, eu preciso de coisas que me ajudem a automatizar coisas que eu já faço, me ajudar a fazer mais rápido coisas que eu já faço, me ajudar a ganhar mais eficiência, e a IA é a tempestade perfeita para isso, assim, né? Porque hoje, com tudo que a gente tem à disposição, a gente consegue, de fato, rever o nosso fluxo de trabalho e entender onde a gente vai botar IA nesse fluxo. Acho que esse é o grande ganho que a gente está vendo aí nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo... essa é uma temática da empresa inteira, não é só do marketing, né? E mesmo que seja uma iniciativa que venha do marketing, ela precisa envolver a empresa inteira, porque hoje o marketing, ele é transversal, assim, né? Essa é a minha opinião, pelo menos, Concordo, né? 100% contigo. Ele não é um setor, assim, né? Ele é uma coisa que está envolvido em todos os lugares, tá? No atendimento, né? Esses dias eu estava vendo um especialista em branding falar, ele falando e eu concordando com ele, que ele falou que ele assumiu lá um projeto de branding de uma marca, e ele tinha lá R$200 mil para fazer as iniciativas, e ele falou, cara, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar o banheiro. Porque não adianta eu fazer um trabalho de branding bem feito, o cara chegar na empresa e o banheiro não tá funcionando direito, né? Que aí eu fiz um desbranding, né? Como ele falou até, e eu achei genial essa colocação, porque é isso aí, né? E eu acho que essa é uma visão que, inclusive nos cursos que eu faço de IA para diretores e CEOs, a gente pouco via esse público fazendo curso, né, Kátia? Assim, e eles viram que, cara, preciso voltar. E aí, quando ele começa a aprofundar, ele entende que, mas o ChatGPT, o Gemini, essa é uma disciplina do marketing, é do jurídico, é da TI, é do time de atendimento, é do financeiro, de quem é essa disciplina, né? Então, acho que, voltando à tua pergunta, eu acho que cada vez mais a gente precisa ganhar eficiência
e a IA e automação, que é o nosso tema aqui, vão ajudar com isso, com certeza. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma reunião com todo mundo da empresa para entender uma questão de, não só assim de compliance ou de quem é dono do quê, né? Porque IA é super legal, né? Então, assim, tu dá um prompt ali, gera um vídeo, dá um prompt, gera uma imagem. E aí todo mundo quer fazer aquilo, mas não pode ser todo mundo, né? Então, acho que tem muitos pontos aí dessa pergunta que a gente pode desdobrar aqui na conversa também. E eu concordo muito com essa questão de marketing. Para mim, é a área em que mais tem que estar conectada com todas as outras áreas do negócio, porque o que vai para fora, desde o banheiro, desde quando a pessoa põe o pé na tua empresa, desde quando ela entra em contato a primeira vez, o post que ela vê no Instagram, tudo comunica de alguma forma. Sim. A venda, como vai ser feita, tudo ela engloba. E a IA, quando vai produzir o conteúdo, ela tem que estar dentro disso. Então, tem o jurídico, quando o marketing vai comunicar, ele precisa estar alinhado com o jurídico para não falar besteira também e não acabar tendo problema. Eu concordo muito com isso. O que realmente tu acha, Rafa, assim, que muda no marketing quando a IA ela é bem aplicada? Eu acho que tudo está mudando, né? Eu acho que a gente veio nos últimos 3 anos e 4 meses, né? Que eu digo que foi quando tudo mudou, que foi quando o lançamento do ChatGPT. Pegando um contexto rápido, assim, a gente tem a IA desde 1950, ao que tudo indica, né? Foi cunhada pelo Alan Turing, que é o pai da computação. Só que de lá para cá ela é invisível, né? Ela é utilizada por programadores, por profissionais da área, mas há 3 anos e 4 meses atrás ela se tornou algo que tu pudesse utilizar em linguagem natural. E aí isso mudou tudo, né? Então eu faço uma analogia que a IA é como uma lâmpada mágica. Tu esfrega, tu faz um pedido e ele te atende, né? E todas as ferramentas de IA trabalham nesta lógica, né? Então se tu vai olhar para os processos de marketing, para o que um time de marketing tem que fazer, todas aquelas atividades, via de regra, a IA também pode fazer. Então, assim, acaba sendo uma decisão do gestor de o que eu quero que as pessoas façam, o que eu quero que a IA faça. Mas para isso, todo mundo tem que entender o que tem à disposição de IA. Então, a gente tem 5 níveis de uso de IA, né? Então, a gente tem desde o primeiro nível lá, que é o mais básico, que é a gente chama de consumo dos modelos, que é tu consumir o ChatGPT, o Gemini, de uma forma mais consultiva. O segundo nível é quando tu personaliza esses grandes modelos, né? Que é um GPT personalizado, as skills do cloud agora, que aí tu dá um contexto para ele e aí ele trabalha contigo, entendendo quem é a tua empresa, entendendo as ações de marketing que tu já fez. Vou pegar um exemplo prático para tangibilizar. Eu fiz um trabalho recentemente para um calçadista, para o time de marketing, e a gente treinou um GPT com todas as campanhas que o marketing já tinha feito anteriormente, com os resultados das campanhas, o que deu certo, o que deu errado. E aí o time de marketing, quando foi construir a próxima campanha, construiu junto com a IA, já tendo todo aquele contexto e já entendendo o que poderia funcionar, o que não poderia funcionar. A gente vai fazer uma campanha de Dia das Mães agora. O que a gente já fez de Dia das Mães? O que deu certo? O que deu errado? O que é o Zeitgeist, como a gente fala aqui, que é o espírito do tempo, né? O que as pessoas estão buscando agora? O Dia das Mães esse ano é diferente? As mães querem as mesmas coisas, do mesmo jeito? Então, acho que a gente ter esse grande cérebro junto com a gente para trabalhar é uma grande vantagem, né? Mas quando a gente vai para o terceiro nível, que são as aplicações de IA, aí é uma decisão, como eu falei, do gestor de o que eu quero que a IA faça. Porque aí tu tem, por exemplo, o Gama, que faz apresentações de slide, tu tem o Klein, que faz vídeo, o Nano Banana do Google, que faz imagem, tu tem o Stitch, que faz as telas de um site, o próprio Lovable, que faz o site. Então, e várias ferramentas de design hoje que já estão muito mais avançadas. Claro que ainda não substituem o design, eu acho que a gente pode até falar sobre esse ponto da substituição das pessoas, né, que eu acho que é um outro tópico. Mas é tu rapidamente entender tudo que tem à disposição, né? Eu falo que tu entender esses 5 níveis, né? E o 4º nível é o Vibe Coding, que é o Lovable que eu falei, e o 5º nível são os agentes de IA, né? Que aí ele faz o trabalho completo. Então, acho que o nosso desafio aqui, de todos nós, né? Me coloco aí também nisso, porque eu todos os dias estudo sobre isso, para orientar também as pessoas de como utilizar, tu entender como tu vai usar tudo isso nos problemas que tu tem para resolver, assim, porque eu digo que a IA, ela faz 2 coisas, basicamente. Ela precisa resolver problema, e ela precisa ampliar nossas habilidades.
Então, assim, se eu não sabia fazer foto, agora eu sei fazer. Se eu não sabia fazer vídeo, agora eu sei fazer. Se eu não sabia fazer uma landing page, agora eu sei fazer. Eu consigo fazer sem precisar de um terceiro, né? Considerando isso, quais são os problemas que eu tenho para resolver? Por exemplo, a gente tem um cliente que é uma companhia aérea. Ele tem lá 1.000 voos por dia. Ele consegue comunicar no dia a dia 20 voos, porque o time de criação consegue fazer 20 peças por dia, que já é bastante. Sim. Mas com a AI e com os agentes, eu consigo fazer 400 peças por dia. E isso mexe no negócio como um todo, né? E aí vai da habilidade, acho que talvez essa seja uma nova skill do gestor de marketing. Montar esses projetos e apresentar para a empresa, para o CEO, né? Não só para o VP de marketing. Porque ao depender do que tu vai fazer, vamos pegar esse exemplo da rota de voo, né? Se tu conseguir comunicar 20, agora tu vai comunicar 400... teu faturamento vai ser muito maior, a tua estrutura de atendimento e tudo mais, né? Então, acho que são muitas decisões que a gente tem que ter, mas eu acho que o ponto zero é tu, pelo menos, saber tudo que tu tem à disposição. E a diferença, assim, para fechar, é que isso tudo é o novo pacote Office, né? Então, assim, É verdade. tu tem que saber. Não é assim, quem sabe é melhor. Não, tem que saber, assim. E a diferença do pacote Office é que quando tinha um pacote Office, a gente tinha 1 ano para fazer um curso, agora a gente não tem. Agora a gente tem 1 semana, 2 semanas para entender tudo que está acontecendo, ver os melhores lugares para acompanhar. Inclusive, minha coluna da Zero Hora é um lugar que vocês podem acompanhar, que eu tento trazer isso toda semana também, o que é espuma, o que é líquido desse chopp aí todo que a gente tem para tomar, né? Mas eu acho que esse é o desafio, assim, também, né? A gente tentar entender tudo que a gente vai usar baseado em tudo que a gente tem à disposição, né? As coisas têm mudado muito rápido, rápido, né? E as pessoas acabam, acho que por essa mudança muito rápida, às vezes até não dá tempo de acompanhar. Não dá, e são muitas impossível. ferramentas que... agora eu preciso contratar uma ferramenta para fazer design, daí eu preciso de outra para o site, daí eu preciso... E as pessoas começam a ficar confusas com o leque de opções que tem, né? O cloud, que é hoje o queridinho aí. Hoje, não sei quando você está assistindo, mas hoje, estamos em abril aqui de 2026, ele nos últimos 45 dias ele fez 30 atualizações. Imagina. Não tem como acompanhar, né? É difícil. O nosso grande professor Dado Schneider, ele fala, né, que tudo sempre mudou, mas o que mudou agora foi a velocidade das mudanças, né? É verdade. Então, assim, a gente não consegue acompanhar, né? Então, acho que toda essa questão de educação continuada, que é o que a gente faz no dia a dia, o Cher, né, e eu, não é mais um diferencial, é um ponto de sobrevivência, né? Então, tu estudar constantemente é um ponto de defesa de negócio, não é mais um diferencial, né? Porque se tu não souber usar essas coisas, tu vai estar competindo com quem já sabe, né? E que vai estar sendo muito mais rápido, muito mais eficiente. Esses dias eu até estava falando com um cliente, ele falou, mas o meu negócio ele é super high touch, como a gente fala, né? O cara faz show. Sim, mas para o cara chegar no show, tem o marketing, tem as vendas, tem o atendimento, tem o financeiro. A gente está falando de eficiência operacional de todas essas áreas. Exato. Não é do cara lá cantando. Claro, o cara lá cantando, talvez a IA não vai substituir tão cedo. Mas para as pessoas ir lá assistir esse cara cantando, tem um monte de coisa que tem que acontecer no back-office e a IA precisa ajudar a fazer essas coisas, né? Eu tava olhando uma pesquisa da Salesforce que saiu recentemente, Rafa, e ela mostra que 75% dos profissionais de marketing já adotaram o IA. Mas 84% ainda admitem rodar campanhas mais genéricas, que é aquele famoso, tá tudo parecendo igual, né? O que tu acha que esse contraste ele revela sobre a forma como o mercado ele tá usando a IA hoje? Eu acho que o mercado ele tem uma certa, vamos colocar assim, quase uma preguiça, assim, eu acho, de aprofundar, né? Eu acho que a gente vive no mercado brasileiro, a cultura, né? Muitas vezes acaba nos atrapalhando com isso, que é aquela velha coisa que a gente só lê o título e não lê o texto, né? E isso, para mim, é uma linha de raciocínio dos profissionais do nosso mercado, né? Então, assim, tu vê uma ferramenta ali, tem até dois psicólogos criaram um diagrama que é o efeito Dunning-Kruger, né? Não sei se tu já viu. Conheço. Que é isso aí, né? É o resumo do que a gente tá falando. Exato. Que a pessoa começa a estudar um pouquinho sobre aquilo, ela acha que já sabe tudo sobre aquilo, e aí ela começa a estudar um pouco mais e ela vê que ela não sabe nada sobre aquilo, né? E aí ela estuda um pouco mais e vê que ela precisa estudar muito sobre aquilo, né? E então, eu acho que esse é o efeito dessa questão aí, né? Porque se tu pega e aprofunda, 70 e poucos % das pessoas usam IA, mas usam o quê? Né? Se ela usa como um simples assistente, ela não usa IA.
né? Ela usa uma ferramenta que, como qualquer outra, assim, né? Eu acho que a gente precisa aprofundar para entender quais são essas outras ferramentas, como elas podem ajudar, e a gente sair do que eu costumo dizer no meu curso lá, que tu vai participar também, né? Que nosso contato inicial com a IA, ele gera um efeito uau, né? E aí tu fica preso nesse efeito, que é, uau, olha que legal isso aqui. Aí tu bota um prompt e ele faz uma foto tua na praia. E aí tu fica a tarde inteira fazendo isso, só que isso não serve pra nada, entendeu? Tipo assim, é só legal, né? É verdade. Esse é o efeito uau. E a gente tem que sair do efeito uau e ir pro como. Que é como isso, que eu acabei de aprender aqui, me ajuda a fazer melhor o que eu já faço, me ajuda a fazer mais rápido o que eu já faço e me ajuda a ganhar mais dinheiro. Então, assim, é essa transição que todo profissional de marketing precisa fazer, que é sair do efeito uau e ir para o como, né? Porque senão ele não vai ser uma pessoa indispensável para o negócio. Ela vai ser uma pessoa facilmente substituída. Se a gente pega as agências, mesma coisa, né? Se a agência te cobra para fazer 3 posts e 5 stories por semana, tá fora. Porque isso aí ela faz automaticamente 24 horas por dia e ela aprende se deu engajamento ou não e no próximo ela vai fazer melhor do que o anterior. Imagina em 3 meses o que ela vai estar fazendo. Então, assim, cada vez mais o profissional de marketing ele precisa ser um profissional de negócio. Ele não pode ser um profissional de marketing. Ele tem uma skill de negócio, de marketing, de formação, de aperfeiçoamento, mas ele precisa entender de negócio. Se eu tenho um cliente que tem um hospital, eu preciso ser bom de hospital. Eu preciso entender o fluxo das pessoas, o que motiva a pessoa a ir no hospital ou não, além da doença, escolher um hospital X ou Y, né? Uma especialidade ou outra. Enfim, eu tenho que entender de negócio, não só de ferramenta, né? E eu acho que essa é a boa notícia, talvez, para os profissionais de marketing, né? Esses dias alguém me perguntou, aquela empresa lá que tu estava falando na tua coluna, que é teu cliente, baseado naquilo que tu trouxe, pô, o cara poderia demitir 3 pessoas. Ele demitiu as pessoas? Eu falei, cara, não, ele botou as pessoas para fazer aquilo que elas sempre falaram que não tinham tempo para fazer. Então, se a gente pegar, sei lá, uma disciplina do marketing, jornada do consumidor, é uma falácia. Ninguém vê jornada do consumidor, assim. Tu vê ali 2 dias, 3, mas não é uma disciplina perene ao marketing no dia a dia. A gente não vai parar toda semana para dizer, quando o cara acorda, ele faz o quê? Depois ele faz o quê? Quais são os canais que tem a atenção dele para a gente botar o nosso investimento? Tu não faz isso de forma perene. Só que se agora a IA vai automatizar 20% do teu trabalho, pega esses 20% para melhorar a jornada do consumidor, sabe? Claro. Então, é isso que eu venho aconselhando os times de marketing, inclusive, que é, cara, não substitui as pessoas, bota elas para fazer o que elas falaram que nunca tinham tempo para fazer, sabe? E aí eu acho que a gente vai conseguir, de fato, ter um acréscimo de ganho, vai ter um ganho, de fato, na entrega do marketing para a empresa. Né? Então, assim, se agora eu tô mais especializado na jornada, tô pegando a jornada como um exemplo, né? Sim. Mas, assim, um refinamento gráfico, talvez o diretor de marketing pegar 10 clientes e ligar para eles. Qual diretor de marketing faz isso? Ligar para o cliente para saber, tu acabou de fazer uma compra aqui, eu sou o diretor de marketing da empresa tal, me fala como é que foi a experiência, me fala, e a IA gravando aquela conversa ali. Quem faz isso, cara? Mas é que eu não tenho tempo para fazer isso. Bom, agora tu tem, né? Exato. Então eu acho que essa talvez seja o meu conselho da nossa visão daqui para frente, né? Que já que a IA vai fazer parte do que eu vou fazer, que eu faria, eu não tenho que ter medo disso, eu tenho que estar feliz com isso, porque agora eu vou ter tempo para talvez fazer um curso, talvez fazer uma pós-graduação, porque nos últimos anos a gente sempre reclamou que não tinha tempo, né? Tu encontra uma pessoa na rua, tu fala, correria, né? Sempre é essa coisa, né? Então talvez essa nossa nova meta seja essa. A gente, quando encontrar uma pessoa na rua, te perguntar, e aí, como é que tá? Cara, tô fazendo um monte de coisa com a IA junto comigo agora. E a correria diminuiu, né? Então acho que talvez esse seja o desejável. Assim, essa mesma eu acho que é muito dentro dessa questão de aprimorar todos esses processos que a gente tem, a gente otimizar o tempo que a gente tem, porque acaba que acontece bastante de a gente perguntar assim, tu usa IA? Eu uso na minha empresa, eu uso o ChatGPT, né? Então as pessoas vinculam muito a IA, a questão da ferramenta em si, como tu trouxeste, né? E eu acho que hoje não dá para pensar só nisso. E as ferramentas, elas estão aí para facilitar, mas elas ainda dependem muito da gente para trazer a visão, para direcionar,
para mostrar, porque tem coisas, principalmente eu vejo muito dentro dessa parte estratégica, mais assim, do marketing, que ela ajuda, ela otimiza muito o tempo. Sim. Mas tem coisas que ela não consegue captar, que só tu ali, estando com o cliente, é que vai conseguir captar. Então, isso nunca vai ser substituído, que nem tu né? tu vai montar um banheiro na tua casa, tu vai chamar um cara para fazer, ele vai na ferragem comprar as ferramentas, entendeu? Mas ele vai te dizer o que precisa usar, como vai usar, o que ele vai fazer, o que ele vai utilizar, né? Então, acho que essa talvez seja uma boa analogia, assim. E esses dias eu encontrei um cliente no aeroporto e ele falou, não, meu pessoal tá usando IA. Bem o que tu falou, do ChatGPT. E aí eu falei para ele, mas tu tem controle sobre esse uso? Daí ele, como assim? Daí ele falou, o cara tá usando o ChatGPT dele gratuito ou pago? Daí ele, não sei. Isso é importante? Daí eu falei, claro que é importante. Se ele tá usando o gratuito, o fato de ser gratuito, ele tá autorizando as empresas a utilizarem os dados que ele tá colocando lá. Se for pago, não. Sabia disso? Não sabia. Ele falou, cara, o cara da recepção usa lá o ChatGPT dele e eu acho que ele bota até umas planilhas da empresa lá. Se é gratuito, eles podem pegar os dados? Podem. Inclusive, o ano passado aconteceu, não sei se tu acompanhou uma contadora de carro lá, Sim. que o estagiário estava montando a campanha de marketing no ChatGPT gratuito dele. Era um carro que ninguém sabia que ia ser lançado. E aí, num outro dia, o concorrente dessa montadora estava fazendo um benchmark de mercado e descobriu no ChatGPT que aquele carro ia ser lançado, porque o cara estava treinando o ChatGPT com o ChatGPT gratuito dele. E isso, né, reverberou em muitos lugares e tal. Porque a gente do marketing, a gente tem que aprender muitas coisas. Primeiro que a gente não é só agente do marketing. A gente precisa ter uma intersecção dos profissionais de marketing. São 3 bolinhas, né? Que é marketing, negócio e tecnologia. A gente tem que estar no meio. Se a gente não estiver no meio, a gente está fora. Ou a gente está bem próximo de estar fora, né? Porque a gente não pode concentrar só na bolinha do marketing. Tu tem que entender de negócio e tem que entender de tecnologia, né? Talvez não vai ser um programador, mas assim, tu entender minimamente ali o que faz um programador, né? Então, acho que essas pequenas coisas, assim, né? Como eu falei, de defesa de mercado. E aí, uma disciplina que entra na bolinha do negócio e de tecnologia é governança. Que é uma coisa que a gente fala, isso é chato, cara. Sim, porque a gente só gosta de coisa legal. Só que a governança, ela vai dizer, por exemplo, quando tu vai contratar uma pessoa para o teu time, qual é a regra de uso de IA na empresa? Não tem. Bom, se não tem, o cara pode fazer o que ele quiser, então. Esses dias eu estava numa prefeitura fazendo uma reunião com um secretário e atrás estava um cara usando uma ferramenta de IA para fazer apresentações de slide. E aí a gente olhou para trás e eu falei, essa ferramenta aí que o cara está usando, é dele ou é da prefeitura? Sei lá. E as informações que ele está botando ali, os contratos das licitações e tudo mais, tu sabe para onde está indo isso aí? Não sei. E aí ele começou a ficar preocupado, sabe? Então, acho que essa é uma conversa muito ampla, né? Que quem detém esse conhecimento precisa provocar dentro da empresa. E o marketing, historicamente, é quem traz a novidade, né? Tipo assim, as coisas novas, né? E tal. Então, talvez tenha de novo aí uma oportunidade da gente valorizar o trabalho do profissional de marketing, que é ele trazer esse novo mundo para a empresa inteira. Ele fazer esse letramento interno dentro da empresa, sabe? Chama lá. Os últimos treinamentos que eu dei dentro de empresas, não era só o pessoal do marketing. Tava o pessoal do financeiro, o RH, tava o jurídico, todo mundo no mesmo curso. Porque todo mundo entendeu que precisa aprender, né, para utilizar. Inclusive, o pessoal do RH falou, cara, a gente vai mudar o nosso contrato de contratação de pessoas, vai ter uma nova cláusula lá, regra de uso de IA interno dentro da empresa. Tem a ferramenta padrão da empresa, tu não pode usar a tua. Mas aí o cara tem o celular, ele pode usar no celular, mas tem que ter uma regra. Né? Porque, enfim, não é uma questão de proteção de dados, de segurança de dados, não é só de eficiência operacional de uso das ferramentas, né? Que é o que a gente está falando e é o que a gente fala mais. Mas tem mais disciplinas que tu precisa entender para usar IA, fazer automação, né? Tudo que a gente está falando aqui nesse episódio. Sim. Né? Rafa, eu vou te fazer 2 perguntinhas aqui, que é só para a gente encerrar, que é um quadro, que é a parte que já é marca do programa. Eu faço 2 afirmações e aí tu me diz se merece ou não destaque e diz brevemente por quê. Ter IA no marketing não significa ter vantagem competitiva. Concordo, porque tu precisa saber para que tu vai usar IA no marketing. Se tu não souber, tu só vai ampliar o que já tá ruim. Usar ChatGPT não significa necessariamente ter uma estratégia de IA.
Não, com certeza não, né? Porque o ChatGPT ele é uma ferramenta apenas, né? E a estratégia demanda muito mais coisas que a gente falou aqui, inclusive no episódio. O ChatGPT ele é 1% da conversa de IA. Eu acho que o nosso desafio é aprender os outros 99%, né? E a última aqui, automatizar mais não significa necessariamente comunicar melhor. Com certeza não, né? Porque automatizar é sobre tarefas cognitivas, assim, coisas, né, mais processuais, o workflow, né? Tu comunicar melhor depende de tu sentar com o teu cliente, de tu ligar para ele, tomar um café com ele, saber se ele tá feliz, se ele comprou, por que ele comprou. Isso não vai mudar, né? É o que eu falo, assim, a gente precisa ser mais antropólogo, assim, né? A gente precisa entender mais de gente, o que motiva as pessoas a comprarem uma coisa. O que faz eu, Rafael, gastar 10 mil reais num celular? É irracional, né? Porque o celular em si, de ligar, falar no WhatsApp, enfim, não precisa de um celular de 10 mil reais. Mas aqui tem uma questão social, né? De tu botar o celular na mesa, o cara tem um iPhone novo, né? Uma questão de conexão, de tecnologia. Então, assim, o que me motiva a fazer isso aqui? A gente tem que ser mais especializado em gente, né? E eu acho que agora a IA vai nos dar mais tempo para ser mais especializado em gente, ser mais especializado no nosso cliente. Olhar para as coisas que a gente dizia não ter tempo, bem como tu trouxe, né? Sim. Rafa, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Gente, a gente está chegando ao final de mais um episódio. Tenham em mente que IA não é assim, obviamente a gente precisa começar a usar, não é milagre, tem muito estudo, a gente precisa olhar para isso com muito mais calma, com muito mais estratégia. Não é só ferramenta, IA é muito além disso, como o Rafa trouxe. Então tenham sempre isso em mente na hora de começar a usar a IA. Eu queria fazer um agradecimento novamente aos nossos parceiros, a Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia e a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de carreira e negócios. Rafa, quer deixar um recado final para o pessoal e os teus contatos? Eu acho que o recado final é o que eu falei ali, né? A gente tem 2 novas atividades. Eu tenho 2 novas atividades, que eu preciso fazer exercício físico, eu já entendi que eu preciso fazer mesmo eu não gostando, e eu preciso estudar todo dia. Então, assim, são coisas que todos nós aqui vamos precisar colocar na nossa rotina, né? Hábitos mais saudáveis e hábitos de estudo, né? Então, eu sou um professor, então, obviamente que eu sempre vou falar isso, mas eu vejo que isso cada vez mais é um diferencial competitivo, né? Aquela visão que a gente tinha, eu não consigo falar rápido, eu sempre falo, mas vou resumir. Aquela visão que a gente foi ensinado que educação tem fim, precisa acabar. Então, assim, que tu ia fazer o 1º grau, 2º grau, faculdade, uma pós e depois parou, não. Isso não existe mais, né? Então, acho que a gente estudar bastante. Pode me achar em todas as redes sociais, o perfil do Rafael, é fácil de achar. O share, @tudodeshare também, né? Como empresa. E manda mensagem, me leia na 0 Hora. Toda semana tem as minhas colunas lá na 0 Hora. Agradeço o convite e parabéns pelo projeto. Obrigada, Rafa. Pessoal, esse foi mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Vocês vão encontrar episódios novos toda semana na RS Play TV, no YouTube e também no Spotify. E vocês me encontram no @Katia Limberger ou no @mkt.oliva. A gente se vê no próximo episódio.